Aqui. Piaget e o construtivismo, né? Então, Piaget também descreve o desenvolvimento das habilidades mentais, que acontece no equilíbrio constante entre a assimilação de novos conhecimentos e a reorganização do pensamento, a partir da interação do sujeito com o meio, com outros sujeitos e com objetos do mundo. Desse modo, após o primeiro momento de estranhamento, a criança passa a assimilar um novo objeto ou conhecimento à sua estrutura cognitiva, que, por sua vez, alterada para acomodá-lo. É alterada para acomodá-lo. Eu estou lendo e daí estou pensando assim, eu vou pedir para elas me explicarem o que eu estou falando, porque vocês estão muito quietinhas. Vamos ver quem que se habilita. Tá bom, eu explico. É porque realmente está um pouquinho profundo aqui, né? Não é profundo, é que é, digamos, Piaget, ele traz a maneira que ele escreve é bastante profunda, né? Então ele traz vários conceitos no mesmo dentro do mesmo momento que ele está falando, né? Então, Piaget também descreve o desenvolvimento das habilidades mentais. As habilidades mentais seriam essa que a gente estava, algumas delas, né? Que seria essa da habilidade mental da conservação, da classificação e da seriação, que acontece no equilíbrio constante entre a assimilação de novos conhecimentos e a reorganização do pensamento. Para Piaget, é importante ter assimilação, acomodação e equilibração. Então, primeiro a criança, né, ela assimila, ou seja, ela tem contato com objetos ou situações do mundo, né? Então, a partir desse momento, ela tem uma assimilação, aí ela vai fazer uma acomodação desse novo conhecimento para ter uma equilibração, que é onde vai dar a real aprendizagem daquele novo momento que ela está vivenciando, né? Então, desse modo, após o primeiro momento de estranhamento, ou seja, o estranhamento seria o não conhecimento daquela situação, né? Ou você está mostrando algo diferente para ela, então ela está olhando para aquilo, né? Digamos, tu está trabalhando as formas geométricas, né? E a criança não conhece o triângulo, digamos, né? Que é a forma geométrica triângulo, a criança ainda não conhece. Você, então, pega, né, a forma geométrica, mostra para a criança, né, lógico, concretamente. É claro que ela vai ficar olhando, porque é um conceito diferente para ela, né? Triângulo, ou quadrado, ou círculo, assim por diante, né? Então, nesse momento, ela tem um estranhamento. A partir do momento que ela continua olhando aquele objeto, né, que você está trabalhando o conceito, ela começa a assimilar, e a partir do momento que ela acomoda o conceito, quando você mostra o triângulo e pergunta que forma é essa, ela rapidamente te responde, triângulo. Então, nesse momento, ela teve a equilibração daquele conhecimento, daquela aprendizagem, tá? Ou seja, né, ela passa a acomodá-lo, que é a mesma questão da equilibração. Então, segundo Piaget, o conhecimento de mundo, ele é construído, claro, né? A gente vai construindo aos poucos, como a gente está construindo até hoje, né? Porque cada momento que a gente tem, vai viajar, tu vai para uma cidade diferente, você está construindo ainda o teu conhecimento, né? Porque você vê coisas diferentes, momentos diferentes, e assim por diante. E a criança também faz esse mesmo trajeto. Então, segundo Piaget, o conhecimento de mundo é construído pelo indivíduo a partir dos seus conhecimentos anteriores. Então, se eu sei que isso, né, que o triângulo é uma forma geométrica, se eu sei que o quadrado é uma forma geométrica, se eu sei que o retângulo é uma forma geométrica muito parecida com o quadrado,
dentro disso eu vou procurando os conhecimentos anteriores. E os conhecimentos anteriores nada mais são do que as memórias, né? Então, quando você adquire um conhecimento, você memorizou aquele conhecimento ou você adquiriu aquele conhecimento, mas a memória está presente sempre, tá? Quando você adquire um conhecimento, você atua na tua memória. Em contrapartida, o sujeito também revisita e reorganiza seus conhecimentos prévios para adaptá-los ao que acaba de ser aprendido. Ou seja, né, quando você mostra um quadrado para a criança e você mostra depois o retângulo, ela vai, quando tu mostra o retângulo, ela vai revisitar o quadrado, porque o quadrado tem 4 ângulos retos, né? E o retângulo também tem 4 ângulos retos. Ele só tem um pouquinho mais de tamanho, né? Na, na, na altura. Ele é um pouquinho maior do que o quadrado, então por isso que ele se chama retângulo, né? Então a criança revisita o conceito que ela já tem, se você já trabalhou o quadrado, que isso dentro da educação infantil é muito interessante, quando você vai trabalhar as formas geométricas, começar pelo círculo, depois você traz o quadrado, depois você traz o triângulo e só no final você traz o retângulo. Porque o retângulo, né, ele é muito parecido com o quadrado. Então você dá os 3 primeiros conceitos, né, das 3 formas geométricas e depois você traz o retângulo, ou seja, né, círculo, quadrado, triângulo e posteriormente o retângulo. Claro que, né, dependendo se a criança tem 2 anos, trabalha durante 1 mês o quadrado, ou durante 1 mês o círculo, depois mais durante 1 mês o triângulo. E depois você, quando você, né, que eles têm esses 3 conceitos, trabalha mais 1 mês esses 3 conceitos para trabalhar bem a questão, né, de assimilação, acomodação e equilibração, e depois você passa por retângulo. Então, esses 3 conceitos vão ficar bem desenvolvidos. É claro que, né, dentro disso, você pode trabalhar uma variedade e dentro da tua criatividade, né, apresentar esses 3 conceitos. Trouxe eles só para elucidar o que a gente está falando, né? Então, a assimilação e a acomodação é um processo duplo, né, que acontece concomitantemente. A criança assimila e acomoda, né? Um processo duplo de aprendizagem, né, seria. Assimilação, acomodação, equilibração dentro dos conceitos piagetianos, né? Os conceitos de assimilação, acomodação e equilibração, designados pela teoria piagetiana, constituem as essências do processo de ensino-aprendizagem. Que é isso que eu falei anteriormente, né? Então, primeiro a criança vai ter assimilação, depois ela acomoda aquele aprendizado que ela teve, e depois ela passa para equilibração, onde ela tem constituído a aprendizagem, tá? É parte integrante a adaptação e organização dos conhecimentos no meio e no interior do organismo em busca de um equilíbrio. Então, sempre a criança, quando ela tem um objeto novo ou ela está aprendendo algo novo, ela traz, né, no interior do organismo dela, ou dentro da percepção, né, cognitiva, essa integrante dentro da adaptação e organização. Organização no sentido de quê? De buscar um conhecimento anterior. Então, dentro da questão cerebral, ela organiza e busca, né, dentro dos conceitos que ela teve anteriormente, para adaptar aquele novo conceito e, a partir dali, ela fazer uma assimilação, uma acomodação e uma equilibração, né? Todos os conceitos trabalhados em qualquer idade passam por esse processo de se concretizando o aprendizado, tá? Então, independe da idade. Piaget percebeu isso, né, dentro da teoria dele, dentro das experiências e da pesquisa dele, que todos esses conceitos eles são trabalhados em qualquer idade, né? E passam por esse processo e se concretizando daí o aprendizado, né? Exemplo, quando vamos trabalhar a alfabetização, a gente apresenta as letras do alfabeto. No primeiro momento, acontece a assimilação,
com a continuidade, né, que você vai mostrando as letras, tal, vem a acomodação. E quando acontece a equilibração, o aprendizado será efetivo. Então, você vai observando que à medida que você vai trabalhando as letras do alfabeto, as crianças vão reconhecendo, né, cada dia melhor, e de repente todas elas já reconhecem a letra do alfabeto, e é claro que daí nesse momento o aprendizado se efetivou, né? E assim acontece também com os números, né? Porque dentro da alfabetização, a gente, claro que a gente está centrado aqui na questão letra, né? Mas a alfabetização, ela também compõe a numerancia, né? Que agora é o novo nome da matemática. Já viram falar da numeracia? Não. Aham. Agora é a numeracia. Trouxeram Numerancia outro, mesmo? é numerancia, é. Parece melancia, né? Aham. Mas é, numeracia. Ai, ai. Mas ok, né? Isso faz parte da questão acadêmica, né? Bora se atualizar, né? Não, é que daí assim, o que que os acadêmicos percebem? Eles têm que vender livro, né? Eles têm que ir para congresso e colocar algo novo. Então, muitas vezes eles instituem conceitos novos só para dizer, tu já viu falar da numeracia tal, né? Escritor está falando, tal. Então, você vai comprar o livro, você vai, né, assistir o congresso dele, ou abrir o YouTube, ou, né, estudar um pouco mais. Mas nada mais é do que a aprendizagem dos números. Que a aprendizagem dos números também se dá dessa forma, né? Então, você vai mostrando que aqui é uma outra questão, né, que a gente precisa falar um pouquinho. Constance Camille, que é uma autora também, né, de livro, não sei se vocês já leram algum livro da Constance Camille, ela fala, ela traz os conceitos matemáticos, né, e, e teve um momento em um dos livros dela que ela coloca assim, que para ensinar os números não precisa ensinar na sequência. Então, tu pode ensinar, que é errado, tá? Mas eu vou dizer como ela fala. Ela diz assim, tu pode ensinar hoje o 1, amanhã o 10, depois o 15, depois o 12, depois o 7, depois o 8. Aí, então, eu não sei, eu acho que ela foi infeliz nessa fala, porque a gente não, dentro né, de todos os estudos que eu venho desenvolvendo, por que que é importante trabalhar os números dentro de uma sequência? Porque dentro de cada número tem outro número, né? Então, a criança ela vai aprender muito mais rápido se você ensinar, esse é o número 1, esse é o número 2. Então, dentro do número 1, a gente vai ter o número 1 e o número 2, né? Dentro do número 2, a gente vai ter o número 1, o número 2 e o número 3, né? Dentro do número 3. Dentro do número 4, eu vou ter o número 1, o número 2, o número 3 e o número 4, assim sucessivamente. Então, quando eu coloco o numeral 5, a criança precisa entender que dentro do numeral 5, eu tenho o 1, eu tenho o 2, eu tenho o 3, eu tenho o 4, eu tenho o 5. Por que que isso é importante, trabalhar dessa forma? Porque depois, quando tu vai pedir para a criança escrever, lá na quarta série, tá, Ceci? Vai pedir para escrever 120. Se a criança não tem esse conceito adequado, que um número está dentro do outro, né? Porque quando você vai escrever o 120, vai aparecer o número 1, o número 2 e o número 0, né? 120. Quando a criança não tem essa percepção que um número está dentro do outro, tá? Ela vai escrever o número 100 e ao lado do número 100 ela vai escrever o numeral 20, ou seja, ela vai escrever 10020, né? 120. Por quê? Para ela, o 100 é o 100 e o 20 é o 20. Ela não consegue perceber que o 120 está composto, um está dentro do outro, né? Como é o caso aqui. Eu tenho o numeral 1, que está composto dentro do numeral 5, né? Ou seja, o numeral 5
tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4 e o 5, e assim sucessivamente, né? Que isso a gente chama de inclusão de classe, que, né, não sendo trabalhado bem dessa forma, a questão do número, né, e a aquisição da aprendizagem do número, depois a criança vai ter essa dificuldade lá na frente. E quando ela tem essa dificuldade lá na frente, isso eu fiz um teste também aqui na escola, porque recebi algumas crianças que vieram de outra escola, tal, e tinham essa dificuldade, elas escreviam desse jeito, né? O 100 e o 20 separado, quando a professora pedia para escrever o 120, né? Ou outro número, 340, assim por diante, né? Aí a gente começou a brincar, né? 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, 4 mais 1, 5, 5 mais 1, 6, 6 mais 1, 7, e assim sucessivamente. Um mês de brincadeira, diariamente, né? Um pouquinho no início da aula, um pouquinho depois do recreio para se acalmar, um pouquinho no final da aula, um mês dessa brincadeira, aquelas crianças que não conseguiam fazer, né, essa colocação do 120, né, escrevendo de forma correta, elas começaram a escrever de forma correta. Por quê? Porque a criança começou a entender. Porque quando eu digo, ó, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4. Estou dizendo para a criança que um número está dentro do outro, tá? Então, por isso que é importante trabalhar o número na sequência, quando vocês forem trabalhar com as crianças, tá? Não entrem nesse discurso de trabalhar o número aleatório, tá? Não tem sentido, tá certo? Eu nunca, Magda, eu nunca trabalhei dessa maneira. Para mim isso é uma novidade até, trabalhar essa questão de um número dentro do outro. Uhum. E até me dói o coração, assim, que Por quê? coitadinhos dos meus alunos. Tu não trabalhou a sequência numérica? Tu não Não, sempre apresentou? sequência. Sempre, Tá. sempre Não, trabalhei com a ok. sequência, mas essa questão de um número dentro do outro, assim, né? Porque Deus, por isso que eu trouxe um pouquinho mais aprofundado as questões ótimo. piagetianas, porque a maioria dos pedagogos não, digamos, Nem nunca sabia, viram nunca tinha falar, ouvido falar. nunca viram falar disso. E daí, muitas vezes, a criança apresenta dificuldade e o pedagogo também não sabe, né? O professor também não sabe como trabalhar aquilo ou por que que a criança está daquela forma, né? Então, Eu fico tão preocupada em apresentar o número e quantidade para eles terem essa associação, né? De saber que o uhum, 3, a quantidade é 3, uhum, e passa uma coisa legal? tão importante, né? E é Mas eu, uma brincadeira que tu pode fazer diariamente e eles vão uhum, adorar, amanhã já sabe? vou estar, amanhã Uhum. vou, E eles adoram, já eles vou começar a adoram. roda desse jeito, eu acho. Uhum, isso eles adoram. Inicialmente, talvez eles vão ficar meio assim, sabe? Porque daí Isso, tu vai vai dar uma trabalhar, confundida até, né? porque tu vai trabalhar adição, né? Só que de uma Uhum. forma muito simples, porque tu vai trabalhar adição de forma sequencial, percebe? Ó, 1 mais Sim. 1, 2. Uhum. 2 mais 1, 3. 3 mais 1, 4. 4 mais 1, 5. Então, tu vai estar trabalhando a adição dentro de uma sequência numérica, mas Uhum. eles vão entender que esse mais 1 traz um número Um posterior, número novo. Uhum. um número Perfeito. novo que dá a sequência, né? Ô, Bem Magda, eu legal. também tenho Faz a uma dúvida. experiência e depois conta pra gente. Tá, vou fazer. Tá bom. Pois não, Ceci? A questão do zero, porque eu já vi apresentar o zero no início e também muitos apresentam, às vezes, o zero depois do 9, né? Na junção do 1 com o zero. Quando faz o 10. Isso. Diante do Qual que é o que correto? diante do que eu tenho estudado e percebido, o melhor é trabalhar o zero, por isso até que eu nem falei do zero. Boa observação, Ceci. Muito bom. O zero é melhor trabalhar quando você apresenta o 10, tá? Porque aí ali ele tem uma representação, certo? A não ser, né? Claro que daí tu tá lá no quarto ano e a criança ainda não sabe o zero, mas é difícil, né? Que dela já tem todo um conceito. Mas quando você está trabalhando com os menores, né? 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, é melhor deixar o zero para quando você chegar no 10, tá? Porque daí, desculpa, porque daí ali tem uma composição, tem o número 1 e o número 0. Então, o zero já vai dar uma representatividade numerológica.
Quando você coloca o 0, que não é nada, tu está trabalhando a questão abstrata, que para eles ainda é muito difícil de entender. Como é que é nada? Mas não tem ali o número 1 não está escrito no cartaz e tem uma representatividade? Tem o 1. Por que que o 0, que é uma bolinha, né, não tem representatividade alguma? Percebe? Então, ali ele já representa a dezena, né? isso, daí quando tu dá o 10, ele tem uma representatividade, que é o 10, que é uma dezena, que daí tu já pode trazer outro conceito também, né? Outro conceito da dezena, que é muito legal também dentro dos conceitos piagetianos, trabalhar a dezena, fazer a criança entender primeiro essa constituição do número, né? E depois trabalhar todos os outros números que depois ela vai fazer, né? No quarto ano tem que fazer muito isso, a decomposição numérica, né? Então, tu vai dar o numeral lá 25, então, quantas dezenas tem o numeral 25, né? Então, aí pode começar a trabalhar com material dourado. O material dourado é muito legal, e também o ábaco. O ábaco dá essa percepção de dezena muito nítida, muito clara. Também é interessante, tá? Falando em soma, algum tempo, até tem que rever isso aí que eu vi num vídeo sobre fazendo a soma da continha, ou era de menos, eu não lembro, que daí a gente sempre diz que o número do lado pegou um emprestado, né? Isso. Só que daí ele dizia que essa forma não era correta, de dizer que pegou emprestado. Só que eu não lembro o que ele dizia, que ele era o 10, vamos supor, e que o outro daí era o outro número, uma coisa assim, só que eu não lembro direito. É porque porque a gente daí aprendeu toda a vida que pegou emprestado, né? pegou emprestado, justo. Eu vou preparar o material para a gente trabalhar a questão do ábaco, tá? E também o material dourado, porque o ábaco ele dá essa visibilidade, tá? Visibilidade da quando tu troca, né? Por exemplo, eu pego 10 unidades e troco por uma unidade que representa a dezena. Sim. Percebe? Então, quando tu pega as 10 unidades, tu faz a criança de forma concreta, entender que aquela quantidade, né, de 10 que tu pegou, e tem daí uma casinha da dezena, né? Então, tu troca aqueles 10 por uma única unidade e tu vai colocar no ábaco, né? Aquela uma única unidade que ela representa aqueles 10 que ela retirou. Então, o ábaco traz esse entendimento concreto da construção do número, né? Porque quando a gente diz uma dezena, para a criança também é abstrato. Eu estou falando uma, mas eu estou falando dezena. Então, aquele um que eu estou falando, ele representa 10, né? Essa transição aí, muitas vezes, muitas crianças têm muita dificuldade, e depois, é claro, na hora de fazer a soma, subtração, divisão, multiplicação, né? Se isso não foi bem trabalhado no concreto, vai trazer uma série de dificuldades de entendimento, de compreensão, né? Da construção do número, da construção das 4 operações matemáticas, que essa é uma outra discussão bastante forte que está tendo atualmente, que a gente tem que rever esses conceitos, né? Enquanto professores, porque muitas crianças também estão chegando no 6º ou 7º sem saber as 4 operações matemáticas, né? Tanto quanto a questão da alfabetização. Então, são 2 lacunas aí que temos que nos aprofundar e interagir de forma mais, digamos, né? De forma mais concreta e de forma mais adequada, né? Para dar a possibilidade à criança a ela atingir, né? Os conceitos que ela precisa quando ela chega no abstrato, né? Que seria lá 12, 13, 14 anos, tá? Então, agora vamos começar a falar um pouquinho da Emília Ferreira.